Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet. Muita paz, que Jesus nos abençoe em mais esta noite de reflexões. Nossa gratidão a Deus por mais esta vez estarmos juntos nessa casa abençoada, recebendo tanto da espiritualidade amiga. Como nosso amigo Carlos disse, vamos falar um pouquinho sobre mediunidade. A mediunidade, que nós sabemos da sua importância, afinal de contas, a mediunidade é o sentido novo da humanidade. Seria o nosso sexto sentido, que nós estamos ainda aprendendo a desenvolvê-lo. Porque se nós considerarmos a data que surgiu a doutrina espírita e veio trazer as orientações seguras para o intercâmbio mediúnico, nos explicando, nos ensinando a educar essa faculdade, ela é recente na Terra. Nós estamos ainda aprendendo a utilizar essa faculdade, porque Kardec nos diz na sua obra que em mundos superiores, mundos felizes, a mediunidade é comum entre todos. O nosso querido Chico Xavier seria em mundos superiores é o normal, como se fossem todos um Chico Xavier. A mediunidade ostensiva, aflorada, constante, mas aqui na Terra ainda estamos aprendendo a bem utilizá-la. E a mediunidade é um dos pilares da doutrina espírita. É importante pensarmos nisso. A doutrina espírita se apoia sobre 5 princípios fundamentais: crença em Deus, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos ou mediunidade. Então, para a gente ver a importância da faculdade. Outro ponto que nós podemos destacar é que a mediunidade sempre existiu na Terra entre a humanidade. Porém, não tínhamos ainda orientações seguras como temos agora. Então a mediunidade era usada de forma muitas vezes irresponsável, leviana, sem saber o que estava acontecendo, o que levou Moisés a proibir o uso da mediunidade. Por isso que muitos irmãos de outras crenças dizem a nós que não deveríamos usá-la, que não é certo, que Moisés proibiu. E realmente Moisés proibiu, nós sabemos disso. Mas, primeiro ponto, só se proíbe aquilo que existe, que é real, porque não teria necessidade de proibir algo que não existe. Então a mediunidade é uma realidade. Aí então importa saber por que Moisés teria proibido. E a doutrina espírita nos explica bem que naquela época a humanidade fazia uso da faculdade de forma muito irresponsável, consultando o espírito para questões triviais, para questões frívolas. Então havia até um certo risco com o uso da mediunidade, contato com espíritos inferiores. Então Moisés realmente proibiu. Mas Jesus viria mais tarde, liberar o uso da mediunidade. O mestre, quando esteve entre nós, diversas vezes manteve intercâmbio mediúnico, conversava com os espíritos, principalmente quando no Monte Tabor materializa-se Moisés e Elias e conversam com Jesus. Mas Jesus prometeu que haveria de liberar a mediunidade de uma forma geral, generalizada, o que aconteceria quando viesse à Terra o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita. Então nós vemos que a doutrina espírita surgiu através da mediunidade. Se não fosse a mediunidade, não teríamos doutrina espírita. Porque a doutrina não é concepção da mente de uma pessoa, de Allan Kardec. Nós sabemos que a doutrina é a revelação dos espíritos. Então, olha a importância dessa faculdade,
e tantos benefícios a mediunidade nos traz, destacaria, por exemplo, as cartas consoladoras que Chico realizou com tanta maestria, e até hoje muitos médiuns aí oferecem essa possibilidade, né? Traz de volta os nossos entes queridos, confirmando que continuam mais vivos do que antes. Então, essas maravilhas que a mediunidade oferece. No livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, Kardec diz assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Por isso escolhemos o tema, né? Somos todos médiuns. Ou seja, quem de nós que nunca sentiu, né, uma presença espiritual, um arrepio em determinados momentos, um pensamento estranho que nos chega? Então a mediunidade é algo comum em todos nós. Todos nós sentimos, como diz Kardec, num grau qualquer, a presença, a influência dos espíritos. Porém, o termo médium ficou reservado para aquelas pessoas que têm a faculdade, né, de forma mais caracterizada, o que nós chamamos médiuns ostensivos, aqueles que trazem uma tarefa no campo da mediunidade. Então, assim, nós temos diversos tipos, né, de mediunidade. A psicofonia, que é através da fala, a psicografia, que é a mediunidade da escrita, a vidência mediúnica, que vê os espíritos, e tantas outras, né, tantos outros tipos aí de mediunidade. Também no Livro dos Médiuns, capítulo 20, Kardec diz que a faculdade propriamente dita é orgânica. E isso aqui sempre gerou muita polêmica, né? Se a faculdade é do espírito ou é do corpo. Está muito claro aqui nessa fala de Kardec que a faculdade mediúnica depende do corpo. Digo, a faculdade ostensiva, né? A faculdade bem caracterizada. Se a pessoa não nasceu com o corpo, com possibilidade de desenvolver mediunidade, não vai conseguir desenvolvê-la dessa forma ostensiva. Fica claro que nós precisamos de um corpo preparado para o bom desempenho da tarefa. Então, a gente vê estudos, né, que são realizados para tentar explicar onde, né, qual parte do corpo que seria a responsável pelo fenômeno. E nós vemos, por exemplo, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um médico espírita, que ele estuda a glândula pineal ou epífise, que tudo indica, né, ele afirma que é o ponto de conexão da mediunidade, onde os espíritos atuam para haver o intercâmbio. É uma glândula do cérebro que teria essa função aí, além de outras, né, da parte orgânica, mas ela teria essa função como se fosse uma antena espiritual. É onde haveria a conexão, né, do espírito desencarnado conosco, os médiuns, né? E nós vemos que André Luiz, também no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, ele trata da epífise também. Ele diz que visitava uma casa espírita em determinado dia e estava acontecendo uma reunião mediúnica. E eles então observaram o médium no exercício da faculdade e eles perceberam que a mente do médium, né, especificamente o cérebro, algo ali irradiava luz, uma luz azulada, que era justamente a epífise. Então André Luiz confirma também a importância dessa glândula do cérebro, que seria então o ponto realmente do contato. A gente poderia pensar também em outra questão do corpo que favorece o intercâmbio, que seria uma facilidade maior para o desdobramento. Todos nós
temos possibilidade de realizar o desdobramento, ou seja, o espírito afastar-se do corpo, como por exemplo durante o sono, né? Nós desdobramos e seguimos para uma dimensão do mundo espiritual. Mas o médium ostensivo, ele teria, né, ao que tudo indica, o corpo com mais facilidade para o desdobramento. Seria outra questão aí que o corpo favorece, né, o intercâmbio. Porém, apesar do corpo ser determinante para a faculdade ser exercida, é lógico que o espírito é quem comanda, né? Vai depender de nós, do espírito, dar um bom uso ou não para essa faculdade. Então é muito importante nós identificarmos quem é o bom médium. Quando a gente fala bom médium, a gente poderia associar com fenômenos. O bom médium deve ser aquele que tem mais tipos de mediunidade, que realiza mais fenômenos, que consegue, né, algumas coisas diferentes. Mas não, Kardec deixa claro que o bom médium é aquele que tem maior sintonia com os bons espíritos. Então, para a gente identificar bom médium, é o médium mais evangelizado, é o médium que já trabalhou em si mesmo, a sua renovação moral, e é aquele então que faz bom uso da mediunidade. A gente não poderia deixar de pensar em Chico Xavier, né? O Chico foi um grande exemplo de um bom médium, porque não só pelos fenômenos que ele realizava, mas acima de tudo pela pessoa que era, pelo homem de bem. Porque a gente vê que muitos religiosos, né, de outras crenças sempre diziam que poderiam até não concordar com as ideias que Chico esposava, mas que inegavelmente era uma pessoa admirável. Então o Chico sempre mostrou, né, essa qualidade moral, ética, a bondade, a fraternidade, o amor, isso que diferenciava realmente. Outra questão que a gente analisa é que a mediunidade não depende de condição moral, não depende de nível intelectual e não depende de crença religiosa. Quer dizer, uma pessoa que ainda está muito ligada ao mal pode ser médium. Uma pessoa que não tenha formação, estudos, né, formação acadêmica, uma pessoa até analfabeta pode ser médium. E uma pessoa, né, que seja de outra crença não está só aqui no Espiritismo. Na Igreja Católica, nos evangélicos, tem médiuns também, né? Então, a faculdade não depende dessas três questões. Mas falando em bons médiuns, né, sintonia com os bons espíritos, quando eu pensava aqui sobre o tema, eu me recordei uma passagem do Evangelho que ilustra bem isso. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, conta que Jesus, certa feita, ele levou os discípulos para uma região um pouco afastada, Cesareia de Filipe. Ele levou os discípulos para conversar com eles, porque Jesus queria fazer como que um balanço, né, da missão. Ele queria analisar como que as pessoas estavam recebendo a sua mensagem, se as pessoas estavam entendendo a sua missão, se compreendiam quem era ele. Então ele vai com os discípulos conversar nesse sentido. E ele pergunta então para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos disseram: bom, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que és Jeremias, João Batista, alguns dos profetas. Ou seja, ninguém sabia ao certo quem era ainda Jesus, né? Aí o mestre pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz a ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro naquela hora sintonizou-se com as esferas mais altas. Ele recebeu a inspiração do alto para falar aquilo, porque Jesus realmente muitos ali não sabiam que ele era o Cristo, o Messias enviado, e ali Pedro confirmava isso, por isso que Jesus diz, não foi nem a carne, nem o sangue, né? Foi uma inspiração do alto. Mas o interessante, amigos, é que poucos instantes à frente, Jesus começa a falar para eles que ele haveria de seguir agora para Jerusalém, onde ele seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Jesus preparava já os discípulos para isso. E Pedro de novo toma a palavra, repreende Jesus e diz a ele: Deus tenha misericórdia de ti, Senhor. De modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus então diz a ele: afasta-se de mim, Satanás. Olha que coisa interessante. No mesmo instante em que Pedro sintonizou com o alto, dizendo que Jesus era o Cristo, ele baixou o seu padrão, porque naquela hora Jesus falava de algo que muito provavelmente aconteceria, era parte da missão, seria ali determinações divinas, que tudo caminharia para aquilo, mas como que Pedro querendo ir contra a vontade divina, né? Pensando que estava agradando o mestre, mas ele estava na verdade sintonizando com faixas inferiores, né? Espíritos ainda inferiores, tentando ali perturbar a tarefa de Jesus. Então, para a gente ver, amigos, se um discípulo do Cristo oscilava dessa forma, imaginem nós, quanto que a gente sintoniza com o alto, cai lá embaixo. Nossa ligação mental oscila demais, e aí que está o perigo, né, que a gente precisa estar atento. Eu quero agora recortar aqui duas questões apenas do livro O Consolador. Quem não conhece, é um livro de perguntas e respostas. Perguntas feitas para o benfeitor Emmanuel, ele que responde. E eu vou destacar a questão 382, quando perguntaram assim: qual a verdadeira definição da mediunidade? E o Emmanuel responde: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre nos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Vejam que interessante. Aqui o Emmanuel está respondendo, Emmanuel está fazendo uma conexão com o Antigo Testamento, para a gente ver quanto que os Espíritos se referem também ao Antigo Testamento. Ele está buscando uma fala do profeta Joel, porque Joel que falava isso, uma profecia, né? Joel falava de que haveria um momento em que a luz seria derramada sobre toda a carne, ou seja, a mediunidade haveria de aflorar em meio de todos nós. Então, por isso que ele diz, prometida pelo Divino Mestre, porque Jesus prometeu enviar um outro Consolador para que a luz pudesse jorrar, né? Porque o profeta Joel diz assim: vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, tudo sobre a mediunidade. E o Emmanuel continua respondendo assim: a missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção, concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Olha só que interessante.
É lógico que a mediunidade tem os seus percalços, as lutas, né? Quem é médium sabe quanta disciplina que se espera de um médium, quanta renúncia, quanto compromisso. O médium muitas vezes está envolvido por fluidos pesados, né, que a gente fala, fluidos ainda densos de espíritos inferiores, para que possa desempenhar a tarefa. Quantas lutas, quantas dificuldades. Então a mediunidade tem sim os seus percalços. Mas ele diz, mas é também uma das mais belas oportunidades de progresso. Porque o médium que leva a sério, nós sabemos, ele está avançando espiritualmente, ele está progredindo com a tarefa bem realizada, ele está tirando lições de vida eterna. E ele diz, oportunidade de progresso e de redenção. Porque o Emmanuel diz que o médium é alguém que já errou muito, como nós, qualquer um de nós, né? E é importante pensarmos nisso porque em tempos mais recuados, a mediunidade era vista de outra forma. As pessoas endeusavam os médiuns, achavam que eram pessoas especiais por realizar tantas coisas maravilhosas, mas hoje nós sabemos que o médium é também um devedor. E a mediunidade é o quê? É uma ferramenta a mais para que o médium possa trabalhar a sua redenção. Olha a importância de bem conduzir a faculdade, né? Sabendo que é mais uma oportunidade para se melhorar diante do passado de erros. E aí na questão 387, perguntaram, qual a maior necessidade do médium? Olha que interessante essa pergunta. O que precisa o médium fazer para ser um bom médium? E o Emmanuel diz assim, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. Gente, isso aqui é muito importante, né? Por que a casa espírita pede que a pessoa que se candidata ao desempenho da mediunidade realize primeiro estudos, né? Participe de curso? Porque precisa evangelizar-se antes do início da tarefa. E isso é muito sério, quer dizer, o médium precisa trabalhar em si mesmo posturas de renovação íntima, elevação moral, corrigir problemas que traz consigo, principalmente na questão do orgulho, da vaidade, porque o Emmanuel está dizendo para não se esbarrar com o fantasma do personalismo. Porque nós sabemos que um grande problema que é derrocada de muitos médiuns é a fascinação. O que é a fascinação? É uma forma de obsessão, onde o espírito obsessor ele vai ganhando a confiança do médium, ele vai elogiando o médium, ele vai dizendo que ele é o melhor, que as suas mensagens são maravilhosas, que ele é um ótimo médium, e vai elogiando. E o médium, então, que ainda tem muito orgulho, muita vaidade, vai imaginando que quem está dizendo isso para ele é o seu mentor espiritual. E o médium vai, então, ficando dominado por esse espírito obsessor. E chega num ponto que tudo que o espírito disser, o médium aceita. Aí nós vemos aquele problema do médium trazer mensagens equivocadas, com problemas, né, falhas doutrinárias.
E as pessoas que tentam alertar o médium do seu erro, para ele ver a mensagem melhor, ele se afasta, porque não aceita críticas. Então é o grande problema de muitas quedas na mediunidade, é essa questão do personalismo, da fascinação. Por isso a importância de trabalhar primeiro a evangelização, porque nós falamos já, que o bom médium é o que tem sintonia com os bons espíritos. É lógico que um médium muito imperfeito, moralmente falando, vai ter dificuldade em ligar-se, com planos mais altos. E falando nesse sentido, de médiuns que fracassam com a mediunidade, eu quero recordar aqui o André Luiz, livro Os Mensageiros. Todo médium devia ler esse livro, No início do livro, ele fala sobre médiuns que fracassaram. Então, lá em Nosso Lar, ele conta que há um centro de mensageiros, onde os médiuns, não só médiuns, dialogadores, expositores, se preparam para vir à Terra desempenhar a tarefa. Então, lá recebe todo o amparo, a orientação, o treinamento, para realizar a tarefa com bom êxito, quando aqui chegam. Mas lá estavam então vários médiuns conversando, todos fracassaram na tarefa. E eles começam a contar o porquê, cada um com a sua história, Eu vou destacar só 2 médiuns, histórias rápidas. Uma senhora médium comentava que havia fracassado na tarefa, e ela dizia que também fora preparada muito bem em Nosso Lar, veio com muita esperança de realizar bem a tarefa, mas vejam, ela contava que o seu problema, ela fracassou na tarefa por causa da família. E é interessante isso, por quê? Ela tinha um problema que ela se irritava com os familiares que não acompanhavam sua tarefa. Ela queria que os familiares tivessem o mesmo interesse dela, que fossem ao centro com ela, que participassem das suas tarefas, perguntassem, se interessassem. E ela ficava irritada pelo descaso dos familiares. E ela começou então a discutir com os familiares, ainda mais quando eles apresentavam pontos de vista diferentes, não concordavam com muitas coisas da doutrina. Ela se irritava. E ali começavam discussões, trocavam fluidos pesados, E acreditem, amigos, por causa disso, ela não conseguia realizar bem a tarefa. Ela não tinha equilíbrio emocional. Ela chegava na casa espírita, estava perturbada, estava em desequilíbrio. E às vezes a gente pensa que o fracasso, muito provavelmente acontece durante o trabalho aqui na casa espírita. Vejam como que outras questões também influenciam. Porque qual seria a melhor atitude dela? Lógico que não se importar com a atitude do outro. Se a família não se interessa, isso não poderia ser motivo para deixá-la em desequilíbrio. É o respeito com cada um. Cada um tem suas crenças, seus pontos de vista. Ela deveria seguir com a tarefa, mesmo que não tivesse ninguém apoiando, ela com a sua determinação. E ela conclui dizendo assim: fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Olha que verdade. Ela veio com um propósito nobre, ela queria realmente trabalhar com Jesus na mediunidade, mas ela se deixou levar pelos caprichos pessoais, pelas suas vaidades, porque não aceitava a forma de ser do outro. Destaco aqui também o médium Acelino. Tem vários casos lá,
Ascelino também diz que foi muito bem preparado na colônia, recebeu um patrimônio instrutivo, ele diz, excelente, providências que foram mobilizadas para o bom êxito. Os espíritos cuidaram para que ele tivesse um corpo saudável, para que ele tivesse um equilíbrio mental, tudo favorecendo ao bom desempenho. Estava previsto também, no seu planejamento, o casamento com uma companheira devotada. Ele teria uma pessoa ali do seu lado, apoiando, incentivando para que ele bem desempenhasse. E ele trazia possibilidades de vidência, audição e psicografia. Imaginem quantas possibilidades para bem realizar a tarefa. E ele, infelizmente, fracassou por um motivo que, hoje em dia, percebemos que não é muito problema, né? Pelo menos no meio espírita. Ele fez da sua tarefa fonte de renda. Ele cobrava consultas, ele comercializava com a mediunidade. Mas aí eu penso, né? Nós sabemos, essa questão de fazer comércio da mediunidade, não dar gratuitamente o que recebeu gratuitamente, como disse Jesus, não é só dinheiro, né? Qualquer forma que a gente receba recompensa, pode se enquadrar aí também. De repente, não estamos cobrando, mas recebemos presentes, recebemos favores, recebemos até o endeusamento também. Então, penso eu, que o médium, a exemplo do grande Chico, né, que nos ensinou muito, Chico não aceitava nada, nenhum centavo, nenhum presente. Tudo que chegava às suas mãos era repassado para outros. E ele que lidava com a maior dificuldade financeira, né? Então, penso que também é um alerta para os médiuns, né, que de forma alguma espere alguma recompensa para isso. E o Ascelino disse: cheguei ao crime de zombar do Evangelho de nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas, que se interessam por eles nos planos invisíveis. Olha que absurdo, né? Ele, tão preparado que veio, chegou a zombar do Evangelho. Olha o quanto, amigos, que a matéria influencia o espírito. Aqui chegando, a gente, lógico, a gente esquece, né? Véu do esquecimento, que é uma bênção também. Mas olha o problema, né? Tão preparado na colônia, e se ligou com entidades inferiores, se deixou levar pelos interesses da matéria e colocou tudo a perder. Bom, mas considerando então, como trazemos tema aqui para a nossa reflexão, que somos todos médiuns, é importante pensar o quanto nós somos influenciados pelos espíritos. Todos nós, gente. Todos somos influenciados. E eu vou destacar a questão 459 de O Livro dos Espíritos, questão muito falada, né, no nosso meio. E até nos assusta um pouco. Porque Kardec perguntou: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os espíritos disseram: muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. Gente, olha essa resposta. Quer dizer que todos nós, sem exceção, podemos ser influenciados dessa forma. Chegar ao ponto de agirmos de determinada forma por causa da influência espiritual. Para o bem ou para o mal. Porque os espíritos nos influenciam para o bem também. A gente não pode pensar só no mal, né? Mas é muito importante para nós estarmos atentos
com quais mentes nós estamos sintonizando, quais sugestões nós estamos recebendo. Eu quero destacar alguns pontos só de sugestões infelizes, porque se for para o bem está ótimo, né? Mas pensando em algumas sugestões infelizes, quantos espíritos que desencarnam com viciações? Então o espírito vai para o além querendo dar sequência no seu vício, ele não se libertou do vício. Então muitos espíritos se aproximam de nós para, de alguma forma, conseguir realizar o seu vício, né? E isso eu me recordo de um livro de André Luiz, Sexo e Destino. Nesse livro, André Luiz conta que a personagem Cláudio, um senhor no seu apartamento, lendo o jornal, e dois espíritos que permaneciam junto dele, dois obsessores que faziam sempre companhia para ele. E ele lendo o jornal, um dos obsessores diz assim para ele: vamos, meu amigo, eu estou com sede, vamos beber. E esse homem, na mesma hora, deixa o jornal, abre a garrafa de uísque e toma uma dose. O espírito aproxima e aquele teor alcoólico já satisfaz o espírito. Aí o outro diz: eu também quero. Ele põe mais uma dose, na mesma hora que o espírito fala. Então, para a gente ter uma ideia, é isso. Muitas vezes os espíritos nos dirigem. Poderíamos pensar também quantos espíritos que atuam para que nós não realizemos atividades edificantes. Tem espíritos que não querem o nosso progresso espiritual. Então, se a gente se engaja num estudo, num curso, num trabalho no bem, muitos espíritos vão sugerir: não, fique aí, descanse mais. Sugestão ao comodismo. E a gente vai pensar em mil coisas que acaba deixando, sem perceber, que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes pode ser uma influência espiritual. Para não dizer também de quantos e quantos nos induzem à prática do mal também, né? Ofensas, agressões, maldade, desonestidade, quantas sugestões infelizes. Mas a gente fala assim, parece, né, que nós estamos entregues na mão dos espíritos. Nós também não somos marionetes, né, fantoches na mão dos espíritos, porque precisamos ler as questões a seguir. Na questão 467, Kardec pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E os espíritos disseram: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam e aos que pelos seus pensamentos os atraem. Olha que claro, nós podemos então livrarmos-nos da influência dos espíritos, não sofrermos essa influência, mas somos nós que chamamos, pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos. Então imagine, se uma pessoa tem o desejo de fazer o bem, ele tem sempre esse desejo, gente, ele vai estar influenciado por bons espíritos, vão incentivá-lo à prática do bem, cada vez mais ele vai fazer o bem. Mas se eu tenho um desejo, por exemplo, de gozar a vida intensamente, sem medir consequências, sem pensar se é justo ou injusto, se eu vou tirar o direito do outro, se eu vou agir desonestamente, eu quero gozar a vida. É um desejo que eu tenho. Quais companhias espirituais eu terei? Teremos sim aqueles que estão querendo nos levar para a queda moral. Então é preciso controlar nossos desejos. O que eu tenho desejado? O que eu tenho pensado? E nisso, gente, André Luiz de novo, livro Ação e Reação, sempre a psicografia do Chico,
André Luiz nos fala de algo preocupante, que ele chama desejo central. O que é isso? Ele diz assim: todos nós, no nosso dia a dia, temos vários desejos comuns. Eu desejo, matar a sede, comer alguma coisa, eu desejo descansar, eu desejo ler um livro, desejos comuns. Mas ele diz que, em meio aos desejos comuns, surge sempre um desejo central, que é aquele desejo que faz parte da nossa fase atual, porque esse desejo muda conforme a gente amadurece. Então, na fase da vida que nós estamos, pensem, qualquer um de nós pode ter esse desejo central. É aquilo que a gente mais deseja, é aquilo que mais nos atrai, é aquilo que mais nos preocupa. Então você deseja um monte de coisa, mas volta àquele bendito desejo central. Então ele dá exemplo. Ele diz assim: a crueldade é o reflexo do criminoso. Então o criminoso tem vários desejos, mas o principal é a crueldade. Ele fica pensando formas de ser cruel. É um desejo que ele tem. A maledicência é o reflexo do caluniador. Mesma coisa. Toda hora ele pensa em como fazer uma nova maledicência. Assim como a elevação moral é o reflexo do santo. Então tem desejos bons, e desejos ruins. Então o que é importante? Analisemos qual tem sido o nosso desejo central. O que mais me atrai nessa fase da vida que eu estou? Porque se não é algo bom, o que acontece? Os espíritos vão superalimentar esse desejo. Então, por exemplo, como foi dito aqui, nem falei isso, a cobiça é o reflexo do usurário. Imagina uma pessoa que só pensa em dinheiro, quer acumular, não gasta nada, sempre acumulando, guardando, usurário, cobiça, desejo de ter cada vez mais. Provavelmente espíritos virão deixar ele cada vez mais querendo dinheiro, acumular, cobiça. Eles vão superalimentar. E aí vira uma fixação mental. A pessoa só pensa naquilo. Então, é algo preocupante, para a gente tomar cuidado, porque podemos estar sendo influenciados. Porque os espíritos não criam isso em nós. Eles só vão dar força, vão exagerar aquele desejo. Então fica claro que mediunidade se refere a ligações mentais. E o Emmanuel, no livro Amigo, capítulo 6, ele tem uma mensagem interessantíssima chamada ligação mental. É para todos nós, gente, não é só para os médios ostensivos. O Emmanuel diz assim: o progresso na Terra de hoje compele a criatura a resguardar profunda atenção para com duas atitudes essenciais à própria segurança no comportamento comum: ligar e desligar. Olha que interessante, ele está dizendo que na nossa vida tem situações que nós precisamos nos ligar, e tem outras, muitas outras, que nós precisamos desligar. Aí ele diz: recorda, tens o teu mundo íntimo a preservar. Impraticável a execução integral de qualquer tarefa sem a paz de espírito. É lógico, para que eu possa realizar minhas tarefas no mundo, eu preciso de paz de espírito. Então é isso que ele está direcionando aqui. Dependendo das coisas com as quais eu me ligo, e se eu não desligo de outras, eu estou sujeito a perder a paz de espírito. Então ele diz: para isso é imperioso desligar o pensamento das questões que te possam
afligir sem necessidade. Olha que interessante. Quantas coisas na nossa vida que a gente se liga, que a gente não percebe, que nos afetam de forma ruim, sem necessidade. A gente sofre por coisas que não precisaríamos passar aquilo, porque a gente se liga a questões que não nos dizem respeito, e ele vai exemplificar à frente. Então ele começa falando primeiro do ligar. Ele diz assim: nunca te desinteresses do bem a ser levado a efeito. Participar, quanto possível, das iniciativas que visem a melhorar o recanto em que vives e acentuar a felicidade de todos. Ou seja, todas as oportunidades que tivermos de fazer o bem, é o ligar, que eu esteja apto, que eu queira realizar isso, que eu não deixe passar oportunidades de fazer o bem. É muito importante isso na nossa vida. Mas aí ele diz: entretanto, é indispensável desfocar a mente de tudo o que se nos faça prejudicial ou inútil à própria existência. Então aqui ele vai listar alguns exemplos de questões que nós precisamos desligar. Então ele diz assim: desfocar a mente de caminhos que não são nossos. O que é isso? Cada um de nós escolhemos um caminho a trilhar na vida, não é? Cada um de nós traça objetivos, metas, o que eu busco na minha vida. Cada um estabelece o seu caminho a seguir. Eu vou seguir por esse caminho. Então o que ele está dizendo? Que eu me desligue do caminho que o outro escolheu. Porque às vezes eu me deixo influenciar pelo caminho do outro que pode não ser bom para mim. O outro escolheu certas coisas para a sua vida que não serão boas para mim. Mas se eu ficar muito preso com as escolhas do outro, aquilo pode me afetar, pode mudar o meu rumo. Então, desfocar a mente de caminhos que não são nossos. Desfocar a mente de pontos de vista diferentes daqueles que nos orientam os passos. Mais ou menos no mesmo sentido. A pessoa tem seu ponto de vista, eu tenho o meu. Mas se eu fico envolvido demais com essa pessoa, argumentando com ela, tentando convencê-la, dando muito valor pelos pontos de vista dela, às vezes ela me influencia. Então é isso, gente. Cada um com suas escolhas, né? Desliga, segue o seu rumo, segue com as suas ideias, com os seus pontos de vista, se você sabe que são os melhores para você. Aí ele diz: desfocar a mente de familiares que voluntariamente nos menosprezam. Olha que importante isso. Então tem um familiar que me menospreza. Se eu ficar muito preocupado com essa atitude dele, o que vai acontecer? Eu me perturbo. Aquilo me incomoda. Aquilo tira minha paz de espírito. Então o melhor é o quê? Desliga. Se o familiar quer me menosprezar, o problema é dele, não é? A gente tem que aprender a não permitir que o outro roube a nossa paz. Quantas pessoas que sofrem por causa do outro? A atitude do outro nem sempre é boa. Mas se eu aprendi um caminho melhor, desligo-me. Não fico reparando a atitude do outro. Lógico que eu não vou abandonar o familiar, mas eu vou me desligar dessa atitude infeliz dele. Perdoa, deixa de seguir o caminho dele, eu sigo o meu. Desfocar a mente de deficiências alheias. Lógico, né? O Evangelho recomenda isso, não ficar reparando o erro dos outros. Porque às vezes a gente vê a trave no olho do outro e não vê o cisco no nosso.
Então, se eu me preocupo demais com os erros dos outros, pode também me influenciar aquilo. Além do que eu estou fazendo julgamentos muitas vezes. Desfocar a mente de tentações que não se coadunam com o modo de ser. Lógico, nós sabemos que nesse mundo estamos sujeitos a inúmeras tentações, né? Então a gente precisa estar focado, vigilante, para não ceder às tentações, né? Se eu percebo que tem algo que me tenta, que pode me tirar do equilíbrio, desfocar a mente, né? E ele diz ainda, desfocar a mente com preocupações com o supérfluo. O Emmanuel, cada uma que ele coloca, né? Por quê, gente? Se eu ficar muito preocupado com o supérfluo, a gente fica preocupado demais com aquilo que é material. A gente toma como prioridade, né, conquistar cada vez mais, ter cada vez mais. Nunca basta, nunca está bom. Então a gente precisa aprender a medida do necessário. Se eu tenho o necessário, tudo bem que eu posso conquistar algo a mais, mas não ficar tão preocupado com isso. Por isso ele diz, desfocar a mente. Aí ele diz, quanto mais amplos os domínios da evolução, mais vigilância se nos pede ao senso de escolha. Porque é lógico, quanto mais a gente cresce espiritualmente, evolui, precisamos estar mais atentos, né? Mais problemas surgirão à nossa volta, mais tentações, mais investida das sombras. Então a gente precisa estar mais vigilante. E ele conclui dizendo, em favor de tua segurança e em auxílio à tua rentabilidade de trabalho, é preciso aprendas na esfera do pensamento a ligar e a desligar para essa ou aquela experiência, a fim de bem sentir e melhor produzir. Então, gente, é aquilo, né? No nosso dia a dia, as coisas surgem muito rápido, né? É uma situação aqui, é outra ali, e sem perceber, a gente vai se conectando com situações que vão nos perturbar, vão nos tirar a paz. Então lembremos disso. O que eu estou conectando, com o que eu estou me ligando? É algo bom? Se não, desliga. Deixa para lá, não vale a pena. Por isso disse Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Para a gente encerrar, eu encontrei na internet uma entrevista que o Chico Xavier concedeu para o Carlos Bacelli, quando ele completou 60 anos de mediunidade. Eu achei interessante isso, porque o Carlos Bacelli perguntou assim para o Chico, Chico, o que essa convivência estreita com os espíritos tem ensinado de mais importante a você? Olha que pergunta interessante, né? O Chico, que 60 anos de mediunidade ele estava completando. Quantas coisas ele teria aprendido com os espíritos, né? Então ele pergunta, o que você diria, né, de mais importante dessa convivência que você aprendeu com os espíritos? E o Chico, na simplicidade e sabedoria, né, ele diz assim, creio que a matéria mais importante que recolhi da convivência diária com os amigos espirituais durante 60 anos e que julgo seja, ele diz, é o que julgo seja o meu relacionamento com os meus semelhantes. Quem esperaria uma resposta dessa? Ele está destacando que o mais importante que ele aprendeu na convivência com os espíritos foi bem se relacionar com as pessoas. E ele diz ainda, o respeito que devo ao próximo e que preciso manter para a minha paz íntima na essência. Isso porque me cabe aceitá-los como são, dosando a verdade em qualquer diálogo que se faça necessário, sem feri-los e sem prejudicá-los.
Olha, gente, que lição para nós. O melhor médico que nós conhecemos é aquela preocupação de conviver bem. E isso ele exemplificou, né, muito bem. O amor do Chico para com todos, a paciência, a tolerância, a compreensão. Ele diz aqui, né, aceitar as pessoas como são, sem julgar, sem querer que sejam como nós queremos. Dosar a verdade, aquelas palavras sempre mais amorosas. O Chico usava, né, dos chamados eufemismos. Ele sempre tinha uma palavra que pesava menos, ele não usava palavras pesadas. Então isso é lição para nós. Quanto que é importante aprendermos a cada dia, convivermos bem, fazermos amigos, né? Aceitarmos as pessoas como são, não exigirmos nada de ninguém, estarmos prontos para algumas situações adversas, para que a gente possa perdoar, não guardar mágoa, rancor. Isso foi essencial para o Chico. Portanto, né, que a nossa mediunidade seja realizada santamente, que nós procuremos sintonizar cada vez mais com os bons espíritos, que nós possamos ser um canal do bem, porque os espíritos ajudam a todos nós na Terra através de nós mesmos. Eles procuram entre nós aqueles que estão ofertando possibilidade para que o bem se faça. Então que a nossa mediunidade seja com Jesus e por Jesus. Muita paz a todos.